Durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa, o Juizado da Violência Doméstica e Familiar de Porto Alegre promoveu ações de conscientização para o tema. E como já é tradicional em todos os anos, as audiências nessa área foram intensificadas. Confira na reportagem. Os processos seguem a ordem normal, porém a realização de audiências ocorre em maior número e em mais turnos, pela manhã e tarde. Na área criminal estão ações que envolvem lesão corporal, cárcere e estupro. O mutirão de audiências começou no início da semana e foi até a última sexta-feira. Os processos, na verdade, eles recebem 2 números, né? Um é o da medida protetiva, quer dizer, um ato, né, praticado, né, numa situação de violência doméstica, ele desencadeia aqui 2 expedientes. Um que recebe, então, um número da medida protetiva e outro que vai ser a apuração se for o caso, né, se assim a mulher desejar, nas hipóteses em que ela possa escolher, gera então o processo criminal. A magistrada afirma que geralmente, quando ocorre a intervenção da justiça, o comportamento do agressor apresenta melhoras ao longo dos processos. Porque entre a audiência de acolhimento e para a resolução das questões relativas à medida protetiva e a audiência que nós vamos fazer para ouvir essa vítima, transcorre um espaço cronológico bem bom. E geralmente é que a gente diz, olha, doutor, ele acalmou, seja estando vivendo junto ou não. Às vezes eles não vivem juntos, mas têm filhos em comum. E aquela situação de conflito onde às vezes nem para pegar a criança, né, porque às vezes com a medida protetiva, às vezes não, com a medida protetiva ele não pode ter contato com ela, né? Então para pegar a criança é com os avós, com parentes, e a coisa vai evoluindo de uma forma que quando chega na audiência de instrução, eles já estão fazendo esse contato para entregar a criança, né? Receber a criança, já estão tendo uma relação civilizada. Esse é o comum dos casos. O efeito, né, pedagógico que tem a ação do Estado, deles saberem que se não andar na linha, sim, alguma coisa vai acontecer. Então, a pena aplicada depois, claro que ela é importante. E ela gera efeitos bem relevantes para esse cidadão, né, que está sendo julgado. Do ponto de vista da cidadania, o que mais importa realmente é o equilíbrio dessas relações que é buscado com essa intervenção, buscado e atingido com a intervenção do Estado. A titular do Juizado da Violência Doméstica de Porto Alegre, juíza Magdiele Franz Machado, é responsável por atender os pedidos de medida protetiva. Ela apresentou o balanço de todas as audiências realizadas no mutirão nos primeiros e segundos juizados da violência doméstica da capital. Bem, foram realizadas em torno de 300 audiências de acolhimento e também audiências de instrução e julgamento durante essa semana, do dia 19 até o dia 23 de agosto. Nós tivemos as aulas iniciais dos cursos de informática básica para as mulheres, de informática básica também para os homens que frequentam os grupos reflexivos de gênero. Tivemos também o início das aulas de manicure, do curso de manicure, todos esses cursos, né, que são realizados pelo SENAC, e ao final, então, esses alunos e alunas terão um certificado do SENAC e já terão condições, né, muito favoráveis para ingressar no mercado de trabalho. Como parte das ações de conscientização da semana, a exposição Dando Voz à Nossa Medusa Interna trouxe peças produzidas por mulheres em situação de violência acolhidas pelo grupo de apoio do juizado, em aulas de arte-terapia, e retratam os sentimentos que são trabalhados nesses encontros. A gente quer que elas tragam para fora algo que está lá no inconsciente, essa emoção que está contida, que às vezes é muito difícil de colocar para fora. Então a gente trabalha no grupo das terças-feiras à tarde e com as mulheres que estão esperando pela audiência. A máscara que ficou em destaque é essa, feita nas cores rosa e azul, e retratam a dor vivida por uma mãe agredida pelo filho. Rosa e azul são cores tão suaves, né, e doces, amorosas, mas na verdade isso está falando de muita tristeza e de muita violência. O marido dela foi agredido e ela também foi agredida. O marido desistiu do filho, mas ela não desistiu do filho. Só que então ela sofreu muito, ela chorou muito, ela estava muito magoada, muito triste. E aí quando ela me relatou, ela disse, aqui é meu útero, né, em azul, é o meu útero, ela está representando o filho. E algo que eu parei com tanto amor, depois o amor virou muita mágoa e agora
Mas eu não desisti do amor, então significa, apesar do meu filho ter me machucado, ter me agredido, ela estava muito mal, eu ainda acredito que a gente possa, né, voltar a ser mãe e filho. O que a sociedade deve fazer é justamente estar alerta para esses sinais, né, de violência, porque o que a gente vê hoje, muitas vezes, é de que ações, condutas, né, dos homens que ainda refletem aquele estereótipo, né, das masculinidades tóxicas, do machismo, elas parecem estar naturalizadas no dia a dia, né? Então a gente tem que trabalhar no sentido de fazer com que as mulheres compreendam, né, que sentimentos de posse, de ciúme excessivo, né, de poder, eles não são sentimentos positivos e eles se constituem sim em situação de violência doméstica.